A paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos à lição 11 na Escola Dominical com o tema Autenticidade diante das riquezas. Querer riquezas, querer ficar rico é errado, é pecado. O cristão pode almejar as riquezas, pode almejar o sucesso, pode almejar adquirir fortuna. Nós vamos falar sobre isso e o perigo que se esconde por trás dos desejos ambiciosos quando saem do nosso controle. É sobre isso que vai falar a lição 11 na classe dos jovens. Eu sou o presbítero Denis Pereira. A todos em Cristo Jesus, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, professores, superintendentes, coordenadores, e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Semanalmente temos aqui o nosso encontro marcado, você não pode perder. Temos aqui as aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Participe conosco, esteja conosco, deixando o seu comentário, inscreva-se no canal, nos ajudando a chegar a 30 mil inscritos por aqui. E se você ainda não compartilhou, compartilhe as nossas aulas com o seu departamento, com a sua igreja. Nos ajude a alcançar 30 mil inscritos por aqui, nos ajude a alcançar mais e mais pessoas por aqui, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Enquanto você pega aí a sua revista, eu quero só te dar alguns lembretes. Primeiro, aqui na descrição tem informações muito importantes. Clica no maisinho e vai abrir aí as informações adicionais. Aí você tem, por exemplo, meu WhatsApp. Nós viajamos pregando aí a palavra de Deus. Eu vou tentar colocar aí nestas aulas alguns vídeos de viagens que fizemos agora no período de carnaval, ministrando em acampamentos, em igrejas, enfim. Será um prazer atender a sua igreja em 2025, tá certo? E também aqui na descrição tem dois links muito importantes. São dois presentes que estão à sua disposição. Um é o treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento para professores da escola dominical, para você assistir às aulas aí no seu smartphone ou na sua Smart TV e aprimorar o seu ofício como professor da escola dominical, dando aulas mais cativantes, dando aulas com mais segurança. O outro presente são dois livros de minha autoria, um sobre propósito, outro sobre relacionamentos. Eu quero lançar o terceiro livro, preciso da sua ajuda, então dá uma olhada aí, estes dois presentes estão à sua disposição. Bom, vamos lá. A autenticidade diante das riquezas. O texto principal está em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e eu quero que você grave aí essa palavra laço, e aí vamos colocá-la junto com uma outra palavra aqui para a gente conversar sobre isso daqui a pouco, tigrinho, tá? Ou apostas online, tá? Bom, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição, na perdição e ruína. Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Então, Deus abomina a ganância, tá? O problema é querer a riqueza pela riqueza. É querer a riqueza como definição da própria vida, tá? E por isso que eu anotei aqui Apostas Online e Tigrinho, porque a gente já vai falar sobre isso, tá? No texto bíblico da lição deste domingo, encontramos uma advertência a respeito dos perigos da ganância e do mau uso dos recursos materiais. Veremos o perigo da avareza, a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. Tá? Então, o primeiro tópico vai falar sobre o perigo da ganância. O perigo da ganância. Primeiro, tem uma advertência aos ricos. No texto bíblico desta lição, vemos que Tiago faz uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância das riquezas. Nascemos sem bem algum e vamos deixar esse mundo também sem nenhum bem. Caixão não tem gaveta, não é? Então, por isso que Jesus nos orientou lá em Mateus 16:33, buscai primeiro o reino
de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E por que ele diz isso? Exatamente pela volatilidade das riquezas humanas, das riquezas materiais. O Salomão escreveu assim: a bênção do Senhor é a que enriquece, ela não acrescenta dores. O problema do amor ao dinheiro é quando ele toma o lugar de Deus em nossos corações. E aí surgem, por exemplo, problemas como injustiça social, a opressão, suborno, abuso de poder e por aí vai. Então, o grande problema não é a riqueza em si, mas é o amor à riqueza. É quando a riqueza assume o trono do nosso coração, certo? Então, esse que é o grande problema. É quando o dinheiro deixa de nos servir e nos tornamos servos do dinheiro. Esse é o grande problema, tá? Então, é quando, ao invés de Deus ser servido com o nosso dinheiro, né, nós servimos ao nosso dinheiro como se ele fosse o nosso Deus. Então, o problema não está no dinheiro em si, na riqueza em si, mas em como nós administramos isso, tá? No capítulo, nos versos 2 e 3, neste capítulo que estamos estudando, ele afirma: as vossas riquezas estão apodrecidas, tá? Então, veja, tem muita gente riquíssima materialmente, mas pobre espiritualmente. E a gente sempre cai nesse ponto de, tem muita gente que é rico espiritual e tem muita gente que é rico material e pobre espiritual. Do outro lado, tem muitos que são pobres materiais e ricos espirituais, como se uma coisa não pudesse conviver com a outra, né? Então, eu acredito, e aí você pode ter uma outra opinião, tem sei lá, uma borboleta, alguma coisa voando aqui, vou abrir aqui a janela, ver se ela sai. Eu tenho uma opinião de que uma coisa pode conviver com a outra. Eu acredito que é possível, sim, ter riqueza material e ter riqueza espiritual. É difícil, não é? É difícil, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Praticamente é difícil, mas não é impossível. E eu acredito que isso é um ponto de equilíbrio que nós devemos chegar. Esse ponto de equilíbrio onde a riqueza não assume o senhorio do nosso coração. Aí vai depender muito de como quem tem essa riqueza vai administrar esta riqueza. Se ele vai administrar esta riqueza para fazer bem, se ele vai administrar esta riqueza como uma prestação de serviço a Deus, ou se ele vai permitir que a sua riqueza o afaste de Deus e o afaste das necessidades das pessoas, não é? Então, tem muito rico arrogante, tem muito rico humilde, tem muito pobre humilde, mas pobreza não é símbolo de humildade. Tem muito pobre arrogante também. Bom, a responsabilidade social dos ricos com os pobres. Tiago expõe as ações injustas de um grupo de ricos contra pessoas indefesas, provavelmente lavradores pobres. No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres não podiam pagar suas dívidas, elas eram lançadas na prisão ou forçadas a vender suas posses. Às vezes eram também obrigadas a entregar filhos, parentes, como escravos para o pagamento de dívidas, não é? Então, imagine isso chegando aos ouvidos do Senhor. E imagine isso vindo de um cristão. Imagine um cristão oprimindo alguém que tem com ele uma dívida e que não pode pagar, né? Bom, em vez de buscar uma vida simples, moderada, o capítulo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. Eles viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros. Eles eram egoístas, se preocupavam apenas com a exibição dos bens. E aí a gente traz para o dia de hoje, é o que nós temos hoje, principalmente nas redes sociais, que é a ostentação dos bens materiais. Tem gente saindo da pobreza e virando milionário ostentando coisas, né? Então, olha só, vamos aqui trazer para a atualidade. Muita gente hoje está ficando milionária vendendo cursos na internet, mas o modus operandi é o mesmo. Não é só vender curso,
Não, ela mostra um estilo de vida glamouroso. Olha, eu vim daqui, agora eu estou aqui. Eu tinha esse carro, agora eu tenho esse super carro. Eu morava aqui de aluguel, agora eu moro nessa super casa. Eu não podia pagar um lanche, agora estou nesse super restaurante. Eu não podia fazer uma viagem nem dentro do Brasil, agora eu estou na Europa. Então, cria-se todo um mecanismo emocional e visual para que as pessoas olhem aquilo como um perfil de sucesso, como um exemplo de sucesso, e muitas pessoas elas estão correndo atrás disso, se deixando enganar por conta disso, por conta dessas imagens, que para mim é uma grande irresponsabilidade, né? Então, veja, mais do que nunca, a gente vive em um mundo hoje onde o próprio pobre ele oprime o pobre, né? Com esta forma de, de mostrar um ideal de vida como se fosse fácil, né? E aí, você pode falar para mim, mas eu conheço o fulano que ficou milionário, mas para um ficar milionário, quantos miseráveis foram enganados, né? Então a gente precisa pensar um pouco nisso. Bom, eu quero buscar aqui o tópico 3, a necessidade, misericórdia e bondade. O uso sábio dos recursos. O problema é ficar rico? O problema é ter riqueza? Não. Mas como isso será usado? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 38, 32, quer comais ou quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, né? Então, qual que é a ideia aqui? É que a riqueza seja usada para a glória de Deus. A riqueza precisa ser usada para a glória de Deus. Aqui vale a gente refletir, por exemplo, como que a riqueza por si só ela é nociva. Ultimamente nós temos visto diversos influenciadores, diversas pessoas de muita fama e com muito dinheiro, com quadro de depressão. Tem um cantor muito famoso, o Zé Neto, tem uma família linda, dinheiro sobrando, depressão. Aquele humorista Whindersson Nunes, né? Muita gente conhece, sabe quem é, super famoso, milionário, talvez até bilionário, depressão, se internou numa clínica agora. Isso me faz pensar que a luta que o dinheiro por si só, que o poder, que a fama, que a riqueza por si só, sem um propósito de vida, sem um objetivo de vida, traz mais mal do que bem. É claro que quem não tem não vai pensar assim. Quem não tem, não, eu tenho que ter dinheiro vai melhorar na minha vida. Mas ao olhar estas pessoas com tanto dinheiro e sofrendo, peraí, mas não era para estar sofrendo, né? Aí quem não tem pensa assim, o dia que eu tiver eu vou ser feliz. Ué, mas por que muitos que têm não são felizes? Não estão felizes. Alguns chegam ao ponto de tirar a própria vida. Porque a riqueza por si só não traz felicidade. Riqueza compra uma boa cama, mas não compra sono. Riqueza compra uma boa entrada no melhor restaurante do mundo, mas não compra apetite e prazer de saborear um alimento. Riqueza compra casa, mas não constrói lar. Percebe isso? Então, muitos estão perdidos em si mesmos, mesmo tendo muita riqueza. Porque a riqueza por si só não compra aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, a riqueza não é um estágio limitado da vida onde eu vou poder fazer tudo o que eu quiser, comprar tudo o que eu quiser. Aquilo que é essencial para a vida, um sorriso verdadeiro no rosto, um sono maravilhoso durante a noite,
um apetite maravilhoso para comer, um lar para a sua família, isso o dinheiro não compra. Paz na alma. Paz na alma. Por isso que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aleluia. Então, dizendo isso para dizer que os recursos precisam ser, portanto, administrados positivamente, corretamente, responsavelmente. Jesus ensinou que onde está o nosso coração, ali também estará. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Esse princípio sugere que nossas paixões e prioridades são refletidas na maneira como usamos os nossos bens. Investir em ações que promovam a justiça e a misericórdia não só beneficia os necessitados, mas também alinha os nossos corações com a vontade e os valores do reino de Deus. Né? Então, fazer o bem não é só para ajudar o outro. Fazer o bem faz bem para nós mesmos. Por quê? Porque nos alinha com a vontade de Deus. Nos alinha com os valores do reino de Deus. E aí eu quero concluir essa aula aqui com essa reflexão sobre apostas online, sobre Tigrinho. Tá? Então veja, por que eu quero falar isso? Porque é um assunto que é preciso ser falado na igreja. Eu lembro que quando eu liderava os jovens, eu dei muitas palestras para eles, porque eu pegava temas do momento e fazia as palestras ali para eles, né? E se eu estivesse liderando jovens hoje, com certeza eu prepararia palestras para falar com eles sobre este assunto. Porque hoje, com a internet, a vida que muitos estão vendendo, promovendo na internet, ela aguça os olhares da juventude. Né? Então você tem aí os MCs da vida, não é, que com a internet eles explodiram, né? E, de novo, o modus operandi é o mesmo, né? Então, os MCs da vida, os funkeiros da vida, que você não se engane achando que o seu jovem não conhece, não sabe. Por quê? Porque eles estão nas redes, não só produzindo música. Eles estão produzindo música, eles estão produzindo moda, e eles estão produzindo um estilo de vida de ostentação, não é? Aqueles super anéis, aquelas correntonas, e principalmente a riqueza, os carrões, as mansões, não é? E eles estão produzindo conteúdo na internet que engaja muita gente, engaja muita juventude, que olha para aquilo e reage àquilo e fala, poxa, eu queria também andar numa Ferrari, andar numa Lamborghini, né? Andar numa Porsche. Não é? Aí veio as apostas online, veio o jogo do Tigrinho. Coloca 50 aqui que você vai ganhar 500 ali. Põe mais 50 que você vai ganhar 1.000. E aí veio os influenciadores ganhando milhões, com o sonho de muitos jovens de também ganhar milhões. Mas a grande maioria não vai ganhar milhões. A totalidade não vai ganhar milhões. Para um ganhar, sei lá, milhões vão perder e estão perdendo. E aí tem muita gente que perde não é só dinheiro. Quando você aposta num jogo de azar e perde, você não perde só dinheiro. Você perdeu o seu tempo, perde esperança. Aquele dinheiro, seria investido em quê? Então você não perdeu só aquele dinheiro. Né? Então tem gente perdendo casa, tem gente perdendo investimento, tem gente perdendo família. Buscando o quê? Riqueza. Então eu vou responder, ser rico é pecado? Querer riquezas é pecado? Claro que não. Agora, nenhuma riqueza conseguida de forma desleal, desonesta, pode ser considerada algo bom. Né? Então, conseguida à base do engano de muitos, né? Da falsidade com as pessoas, dizer que vão ganhar sabendo que não vão ganhar. Não é assim que funciona. Tá? Então,
Que o nosso coração esteja sempre alinhado com a vontade de Deus. Conseguir riquezas, adquirir riquezas, trabalhando. Eu falo que até mesmo na internet, dá para ficar rico trabalhando na internet. Eu acredito nisso, é possível. Vamos lá. É muito difícil nesse nosso ambiente, que crente é difícil de engajar. Mas tem outros trabalhos aí, dá para fazer, faz um canal de corte, tal, beleza. Mas sem enganar ninguém. E não se deixe enganar também. 2 conselhos que eu daria para os jovens desta aula, que eu dou para os jovens desta aula. Não enganem ninguém para serem ricos. E não se deixem enganar por ninguém para ficarem ricos. Aquilo é tudo programado, aquilo é tudo projetado, aquelas luzes, aqueles carros, aquelas casas. Tudo aquilo é programado e projetado para enganar você. Ah, mas ele ganhou. Então, ele ganhou. Mas aquilo que ele ganhou tem um propósito, que é enganar você. Que é fazer você acreditar que vai ganhar. Não vai ganhar. Você não pode ganhar, porque não é assim que funciona. Os jogos de azar funcionam assim. Um ganha, milhares perdem. E você não vai ser o que vai ganhar. Simples assim. Agora, Deus é poderoso para abrir as portas, para abençoar, para prosperar, para enriquecer. Ele é poderoso. Nos dar inteligência, nos dar sabedoria, nos dar um projeto, uma estratégia. Ele é poderoso. Com trabalho, com dedicação, sem enganar ninguém e sem se deixar ser enganado. Seja autêntico na sua fé. Não olhe para a riqueza das pessoas achando, nossa, isso aí é vida, isso aí é felicidade. Nossa felicidade está em Jesus. A nossa felicidade está em cumprir os valores do reino de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no nosso canal e até o nosso próximo e penúltimo encontro deste trimestre. Deus abençoe todos vocês.